começar, pega o primeiro assunto aqui na minha tela. Eu quero que você aí de casa imagine a situação seguinte. A gente até tenta, né? A gente até tenta começar aqui, ó, com o astral lá em cima, mas não tem jeito, que aqui a realidade é essa aqui, ó. Adolescente flagrado pelo pai fumando maconha. Na hora da bronca, na hora de engolir o sapo, o adolescente faz o seguinte. Ele puxa uma faca e esfaqueia o próprio pai. Eu vou falar com o Tatuzinho, que ele já tá aqui com a gente, ao vivo. Tatu, muito boa tarde pra você. Que história esquisita foi essa, meu amigo? Tá contigo. Nicole. Mais uma história esquisita, mais uma história de violência banal e, principalmente, triste porque envolve um filho que era para dar amor pro pai, carinho, atenção. E como acontecia antigamente, Nicole, a gente sempre, o pai olhava torto pra gente, a mãe olhava assim, só do olhar, a gente já obedecia. Olha só o que aconteceu. Esse caso, essa tentativa de homicídio, se deu na querida cidade de Braslândia, aqui no nosso Distrito Federal. Tudo aconteceu no setor sul. Um pai, 42 anos, ele estava em casa quando ele flagrou o filho, um adolescente de apenas 17 anos, fazendo uso de entorpecente, fazendo uso de maconha. Ali, Nicole, você sabe, pai, mãe, quem é mais velho, responsável, foi chamar a atenção como forma de reprimir. Filho, por que você está fazendo uso de maconha? Na hora, Nicole, esse adolescente revoltado, ele acabou pegando uma arma branca e acabou esfaqueando o próprio pai. Essas facadas, Nicole, atingiram a região do pulmão desse homem de 42 anos. Na hora, esse homem foi socorrido, recebeu os primeiros socorros, foi levado para o Hospital Regional de Braslândia e esse adolescente, ele foi apreendido pelo Grupo Tático Operacional GTOP e conduzido para a DCA-2, a Delegacia da Criança e do Adolescente, que fica na cidade de Taguatinga. Com o suspeito, Nicole, os policiais conseguiram apreender a arma utilizada nessa tentativa de assassinato e agora esse jovem, esse menor infrator, ele está à disposição da justiça pelo crime de tentativa de assassinato. E quem que ele tentou matar? Tentou matar o próprio pai, um homem de 42 anos. Crime, Nicole, que chocou e assustou os moradores ali da nossa querida Braslândia. Nicole. Pois é, Tatu, e é exatamente o que você falou, né? E o que eu estava comentando aqui com os meninos. Sempre tem quem comente quando acontece esse tipo de caso, fala, poxa, na minha época não acontecia isso, né? Era só o pai e a mãe olhar, o recado estava dado. Tinha respeito pelos mais velhos, tinha respeito pelos avós, tinha respeito pelos pais. Agora o pai não pode corrigir mais. Agora o pai pega o filho em flagrante, fumando maconha, fez o que é certo, porque infelizmente tem mãe e pai que passa a mão na cabeça nesse tipo de situação. A gente já viu histórias como essa, mas não. Esse pai fez o que é certo, ele simplesmente não aceitou. Falou, olha, você tem 17 anos, você mora comigo, e por amor também, né? Eu quero que você seja uma pessoa direita e não quero você usando drogas, não quero que você use maconha, muito menos aqui dentro da minha casa, então vamos resolver esse negócio. O filho não aceitou. Ele pega uma faca e parte pra cima do pai. E você sabe o que é pior, Tatu? Conhecendo bem coração de pai e de mãe, o pai ainda vai na delegacia, a mãe ainda vai visitar lá, que sabe que tem aquelas visitas, né? Perdoa e o menino não aprende. A gente espera que dessa vez, né? Eu não sei se você tem essa informação aí, se esse garoto de 17 anos, se ele já tinha alguma passagem pela polícia, porque eu duvido que seja a primeira vez que ele tenha agido dessa forma. E eu quero parabenizar também esse pai, que fez o que é certo, que não aceitou o uso de drogas, que tentou, pelo menos, corrigir esse menino, mas que infelizmente agiu dessa forma. Agora tem que deixar ele lá, né, Tatu? Pelo menos um bom tempo que ele fique lá para ele pensar no que ele fez com o próprio pai. Que história triste. Nicole, você sabe que tudo na vida da gente, tudo que a gente comete de erro, gera uma consequência. E a vida, quando você não tem tropeços, você não tem quedas,
você não aprende a viver. Eu acredito que esse adolescente de 17 anos é novo ainda, ele vai repensar muito bem após cometer isso, tentar matar o próprio pai. Agora imagina, Nicole, se antigamente, vamos pegar aqui eu, você, o Fred, o Henrique, né, pegar o Guilherme Portanova, que são as pessoas mais, né, acima dos 30 anos, se a gente fosse agir desse jeito, como age hoje em dia, não vamos nunca generalizar. Mas a maioria de alguns adolescentes que cometem, pai olhou torto, o adolescente já quer dar facada, já quer dar porrada e assim por diante. Ou seja, não tem sequer nenhum tipo de respeito ao próximo. E pegando em conta, Nicole, você vê, a gente está no final de ano, que a gente sempre fala, Natal é época de amor, época de carinho, época de solidariedade, época de respeitar o próximo, né? Assim como não é só Natal, não. Eu acho que tem que ser todos os dias do ano. Vamos pegar o caso recente agora, dia 12 de dezembro. Mês de Natal, um filho de 22 anos matou o próprio pai lá na querida cidade de Sobradinho, morto a facadas, ou seja, aonde vamos parar? E já falava-se lá atrás, tem até músicas que falam que vai chegar uma época onde filhos vão matar os pais e assim por diante. E aí parece que a história está se concretizando. E é isso que aconteceu aí. Esse adolescente foi encaminhado para a delegacia, faca apreendida. E como a gente pega de gancho, Nicole, você acompanhou também esse caso, a gente deu aqui no Balanço Geral essa história, onde esse filho de 22 anos, ele foi preso, levado para a delegacia após matar o próprio pai numa casa em Sobradinho. Não satisfeito, teria também ateado fogo na residência, Nicole. São histórias tristes demais, a gente contou aqui há pouco tempo esse outro caso, muito bem relembrado pelo Tatuzinho, assim, é o tipo de situação que não dá para aceitar, né? Os pais não deixam, não tem que passar a mão na cabeça, né, Tatu? Não deixe chegar a esse ponto. Esse menino ainda volta para casa e tem casa, comida e roupa lavada, porque coração de pai, coração de mãe a gente conhece muito bem, né? Mas a gente vê aí, ó, até que ponto esses menores, se não tiverem um corretivo, o outro rapaz lá tinha 22 anos, ou seja, jovem também, nesse caso, um menor de 17, se os pais não agirem ali de forma de não aceitarem mesmo isso desde o início, e vai desde a educação lá no comecinho, viu, Tatu? Quando são crianças, acompanhar na escola, acompanhar como é que estão as notas na escola, estar presente. A gente sabe que muito pai, muita mãe tem que trabalhar o dia inteiro, a criança acaba saindo, os jovens, os adolescentes acabam muitas vezes se envolvendo ali em alguns locais, como falta lazer, falta educação de qualidade. Essas crianças, esses adolescentes acabam indo para a rua enquanto os pais têm que trabalhar. E esse distanciamento, sabe, essa falta de presença dos pais, essa falta de presença da escola também, sabe, que é responsável também por educar essas crianças, por evitar que eles saiam da escola e fiquem fazendo o que quiser e na rua se envolvendo com coisa errada, faz com que isso aconteça. Então, estejam mais presentes na vida dos seus filhos, por mais que seja difícil, porque chega uma hora que, infelizmente, acontece isso aí, ó, não dá mais para controlar. Então, quanto mais cedo você educar, você der amor, você der carinho, você estar presente, né? Não estou falando nem de presente, de dinheiro, de tal, não, é a presença mesmo. É de acompanhar como é que são as notas na escola, quem são os amigos, quanto tempo ele fica na rua, quanto tempo, com quem ele está brincando, com quem está saindo na rua, com quem está ali muitas vezes no celular acompanhando aí. E isso é importantíssimo, né, Tatu? Por mais que seja difícil na rotina dos pais hoje em dia, que precisam trabalhar para colocar comida dentro de casa, os filhos nesses locais. Braslândia, a gente sabe que é um local que também não tem muita opção para esses jovens ali, opção de lazer, né? Uma opção depois da escola para fazer um esporte, para ficar um local onde fiquem seguros, e muitos acabam saindo, também é uma realidade de vários lugares aqui do nosso DF, acabam saindo, indo para as ruas e se envolvendo com coisas erradas, como a gente viu aí, né, Tatu? Nicole, a gente sabe que os pais, eles dão o duro, né? As mães, os pais, principalmente nessas regiões de Brasília, onde o pessoal trabalha no plano, trabalha em áreas nobres como Lago Sul, Lago Norte, Parkway, para dar o melhor para os filhos, retornarem para casa todos os dias cansados para dar o melhor filho, e acontece isso. Aí o pai simplesmente vai só reprimir, porque não gostou daquela atitude, porque você sabe muito bem, a gente fala todos os dias, Nicole, quantas vezes a gente mostra que crimes, estupros, roubos, furtos, a maioria deles estão ligados à questão da droga. Isso a gente fala droga, são drogas. É maconha, é crack, é cocaína, é êxtase, é LSD e tantos outros tipos de entorpecente. E eu sempre falo, Nicole, por exemplo, meu pai nunca passou a mão na minha cabeça, porque ele sempre quis ensinar pra gente de que a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar. E a gente sabe que a maioria de hoje em dia, Nicole, todos os filhos têm tudo praticamente em casa.
tem computador, já nasce praticamente com o computador em casa, com a internet ligada. Antigamente a gente nem tinha isso. Então, simplesmente, esse pai, pelo que a gente entendeu, até a polícia disse, colhendo depoimento de vizinhos, de moradores da região, um pai tranquilo. Foi simplesmente chamar a atenção do filho e esse filho aproveitou da oportunidade dessa faca e acabou dando alguns golpes. Agora, Nicole, tem um detalhe. Graças a Deus, não aconteceu algo pior com esse pai de 42 anos. Porque os golpes dessas facadas, eles atingiram a região do pulmão. Ou seja, graças a Deus, ele foi socorrido às pressas para a unidade hospitalar de Braslândia e ali esse senhor passou por vários procedimentos cirúrgicos que conseguiu reverter o quadro dele, que estava bem grave, para uma situação, graças a Deus, estável, sem o risco de morte. Acabei de atualizar aqui também, Tatu, tava de olho aqui para saber como está esse pai. A gente deseja que ele se recupere, volte bem para casa, né, que tudo se ajeite ali, quem sabe, como você disse, né, você tem aí, sendo bem otimista, que esse menino aprenda a dar amor e carinho, porque é isso que nossos pais merecem, né, Tatu? Depois de sacrificar aí a sua vida, trabalhar tanto para criar os seus filhos, não é isso que nossos pais merecem. Então, que ele aprenda, que esse senhor se recupere, ele não corre risco de morte. A gente segue com o nosso balanço. Daqui a pouco o Tatu vai chegar com mais informação pra gente, viu, meu amigo? Valeu!